Boa tarde, meus amores. Boa tarde, como estamos? Creio que todos estão bem. Que bom, não é? Hoje a nossa aula de história vai dar continuidade ao nosso conteúdo de Roma Antiga. Vamos iniciar? Como sempre, eu gostaria que vocês se colocassem num lugar silencioso, confortável, com o material de vocês próximo de vocês, lápis. Porventura, se precisar fazer alguma anotação, por favor, faça. Sublinhar algo que vocês acham que é importante. Isso vai dar coesão aos seus estudos. Tudo bem, meus amores? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Vamos lá? A política expansionista. Olha só, vendo como a, a política de Roma, qual era? Conquistar território através de guerra. Roma investiu em conquistas militares. Isso fez com que eles agregassem ao seu território e fossem vencendo diversos povos. Povos esses que eram importantes, mas que não tinham o exército que Roma tinha. Um exército extremamente capaz de se colocar em luta com diversos outros povos e conseguir conquistá-los. E isso fez com que Roma ela agregasse ao seu território diversos territórios de outros povos. Por exemplo, Sabino, etruscos, cletas, entre outros povos que foram conquistados justamente por conta dessa política expansionista de Roma. E é interessante, gente, que quanto mais Roma, assim como outras civilizações, tiveram também essa política expansionista de, através das guerras, agregar território aos seus territórios, Roma também foi extremamente estrategista nessa área do militarismo, fazendo com que o seu território se tornasse cada vez maior por conta dessa política expansionista que ela se utilizou. Então, vamos para o nosso próximo. Isso, as guerras púnicas. O que foram as guerras púnicas? As guerras púnicas foram uma guerra que aconteceu com outro povo que também esteve na luta para agregar território. Chocou-se duas grandes potências da época que lutavam, guerreavam entre povos para anexar territórios aos seus, para se tornar forte, no sentido de se tornar grande territorialmente falando. E reuniu aí, como diz o texto, o expansionismo romano se chocou com os interesses de outra potência da época. Que potência era essa? Cartago. Guerras púnicas entre Roma e Cartago. Essa guerra ela teve 3 fases. E é importante que eles também, essa outra potência, eles também, através das guerras, eles buscavam anexar território. Eles tinham uma estratégia de guerra diferente da romana. E por conta da diferença, a imagem vocês estão observando, olha só, enquanto os romanos usavam cavalos, carros de guerra, olha só o tipo de, vamos dizer, aparelho militar que Cartago utilizava. Vocês estão vendo aí elefantes enormes, enormes. Olha, um animal desse mata muitos soldados em guerra. Mas eles também, os romanos também, se utilizavam de outras estratégias militares para fazer essas guerras. E essas duas potências, elas se colocaram numa empleitada de buscar agregar território aos seus. E quem saiu vencendo? Foi uma guerra que teve 3 fases. A primeira ocorreu entre 264 a.C. e 241 a.C. A segunda entre 218 a.C. e 202 a.C. e a terceira no período de 149 a.C. a 146. No final das guerras púnicas, Cartago foi dominada pelos romanos, assim como suas rotas comerciais.
Cartago, naquele momento, ele tinha uma rota privilegiada, onde o seu comércio com outros povos era de suma importância e fazia com que ela se tornasse também uma potência econômica. Daí se uniu, vamos dizer, degladiaram-se duas potências. Roma, que tinha uma estratégia militar e o seu aparelho militar era totalmente diferente de Cartago. E aí o que aconteceu? Essas duas potências se envolveram em um conflito chamado de Guerras Púnicas, que teve 3 fases. E justamente Cartago perde essa guerra e perde também as suas rotas comerciais. Ou seja, Roma, depois de um longo período de guerra com essa potência da África, acabou se tornando ainda maior territorialmente falando e anexando a sua rota comercial, uma rota que antes não era dela. Ou seja, ela tanto ganhava em território como também em rota de comércio. Ela enriquecia as suas rotas comerciais, possibilitando um desenvolvimento econômico maior e melhor. Olha só, para você ver como eram as guerras de conquista, as guerras de expansão de território. Vamos continuar. As guerras e a população. Olha só como acontecia. Vocês podem acompanhar no seu módulo. Esse quadro tem no seu módulo, por favor. Pequenos proprietários rurais, plebeus, foram convocados para lutar nas guerras de conquista. Logo mais, como estavam em guerra e não podiam cultivar suas terras, acabavam se endividando. E quando lá em Roma se endividava, o que acontecia? Ele saía de um grupo social e passava para um outro grupo. Para pagar essas dívidas, muitos deles entregavam suas terras a homens ricos, tanto patrícios quanto plebeus enriquecidos. E aí o que acontecia? As propriedades rurais passaram a se concentrar nas mãos de poucas pessoas, o que favoreceu a formação de latifúndio. E logo depois o que aconteceu? Muitas famílias plebeias camponesas migraram do campo para a cidade de Roma em busca de trabalho, dando início a um processo de êxodo rural, onde o campo não me oferece mais condições de sobrevivência, pois eu não tenho mais terra para cultivá-las, porque eu saí em luta e acabei não conseguindo cultivar as minhas terras e fiquei endividado com isso. Paguei as minhas dívidas, passando as minhas terras para outras pessoas, e isso fez com que aquelas pessoas que moravam no campo, elas fossem para a cidade em busca de dinheiro e de sobrevivência, pois no campo já não tinha terra para cultivar e sua família não tinha um lugar, uma casa para morar. Então, o que restava a ela era justamente passar por esse processo de êxodo rural. Na cidade, os migrantes encontravam dificuldade para trabalhar, pois havia uma crescente população de escravos, a maioria formada por prisioneiros de guerra de origem estrangeira. O que acontecia? Roma, na sua conquista, na sua política expansionista, ela foi vencendo vários povos e trouxe para dentro de Roma escravos de diversas origens. Isso fez com que aqueles romanos que ficaram pobres, ficaram endividados, perderam suas terras, suas casas, quando chegavam na cidade, eles tinham um choque também cultural, pois eles encontravam na cidade um número de pessoas que, por exemplo, não tinha sua língua, não falava sua língua, não tinha os mesmos costumes. Então, a convivência na cidade começou a se tornar difícil, dificultando para os romanos que saíam do campo e iam para a cidade em busca de melhores condições de vida, por assim dizer. Eu creio que vocês devem ter compreendido. Mas é importante, meus amores, vocês fazerem uma leitura bem concentrada em cada um desses quadros, pois eles nos dão informação que vão fundamentar melhor o nosso aprendizado. Tudo bem? Continuando. O aumento da escravidão. Na sua política expansionista, Roma venceu vários povos. E aí, por conta dessa política expansionista, muitas pessoas que moravam no campo, elas saíram para guerrear, para lutar a favor de Roma, não conseguiu cultivar a sua terra, acabavam se endividando e tendo que passar as suas terras para pessoas ricas.
E aí o que acontecia? E quando não conseguiam pagar as suas dívidas, acabavam também se tornando escravos. Ora, agora eu não só tenho escravos de guerra, como eu tenho escravos por dívida, que não conseguiam pagar as suas dívidas. E aí esses escravos acabaram se tornando a maior mão de obra utilizada em Roma. Para tudo, ou quase todos os trabalhos, vamos dizer, entre aspas, os mais difíceis, mais pesados, quem fazia? Os escravos. E é importante você entender que esse aumento se deu também por conta das guerras, das lutas em busca de território. Os povos vencidos, aqueles que sobreviviam, vinham para Roma e lá estavam classificados como escravos, prisioneiros de guerra, muitas vezes. E os próprios romanos, por não conseguir pagar as suas dívidas, acabavam também se tornando escravos por conta das dívidas que foram se acumulando. Tudo bem? Continuando. Conflitos sociais. Olha só. Aí eu tenho uma cidade, Roma, que é uma cidade enorme, imensa. O que acontece? Eu, dentro da cidade, eu tenho os ricos, os patrícios, os plebeus, os clientes, mas eu também tenho uma massa muito grande de escravos. Então, a insatisfação dessas pessoas começou a crescer. E a insatisfação dos plebeus só aumentava. E aumentava por conta de quê? Por conta do aumento do endividamento da plebe. A plebe, gente, eles acabavam acumulando dívida, fazendo com que não conseguiam pagar, porque naquele momento a política romana não dava a ele condições de reivindicar que os seus direitos fossem efetivados e eles também não tinham participação no governo. E isso fez com que vários conflitos surgissem. Vamos lá. Os plebeus se organizavam para reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação. Embora esses conflitos cada vez mais se tornassem mais intensos, mas eles conseguiram algumas medidas e leis. Por exemplo, olha só essas medidas: Tribunato da Plebe, Lei Liticínia, Lei Canoneia, Lei Ogúnia, Lei Hortência. Essas leis, elas foram conquistadas, elas foram aprovadas por conta de muita luta, de muita manifestação em busca dos seus direitos. E essas leis, cada uma delas tinha algo a dizer, elas tinham uma função. Por exemplo, o Tribunato da Plebe, seleção de um grupo de plebeus que tinham poder de convocar e presidir a Assembleia do Povo, convocar reuniões do Senado, propor novas leis, intervir em nome dos plebeus em assuntos legais e vetar ações dos magistrados para proteger os interesses da plebe. E essa medida, esse tribunato da plebe, ele tinha uma função de suma importância para a sociedade romana, porque os plebeus, eles eram em grande número, e logo abaixo deles nós tínhamos um grupo ainda maior, que era o grupo dos escravos. Lei Canoneia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, ou seja, permitia que houvesse uma mobilidade social. Aí eu tenho dois grupos diferentes, onde essa lei permite que um homem e uma mulher de um outro grupo possa se casar, fazendo com que haja mobilidade social. Eu participava, fazia parte de um grupo social e agora, por conta que me casei, agora faço parte de outro grupo social. Isso, em Roma, só foi possível depois de muita luta. Não foi assim de poucos conflitos, não. Foram muitos conflitos até chegar a essa resolução. Uma outra lei também, Lei Liticínia, abolia a escravidão por dívida e determinava que um dos cônsules eleitos deveria ser um plebeu. Ou seja, ela abolia a escravidão por dívida e dava a condição de um plebeu ser eleito. Olha só que coisa interessante, né? Onde eles já não tinham direito, agora eles conseguem aprovar uma lei que possibilita mobilidade social e uma outra lei que dá a ele a condição de ser eleito, de se colocar para ser votado.
Isso é muito importante. A história nos mostra que a participação do povo ela está sendo construída, do povo romano foi sendo construída através também dos conflitos sociais. Então, continuando, meus amores, tentativas de reforma agrária. Como isso ocorreu? Então, vamos lá. Nós temos aí a informação de dois irmãos que foram de fundamental importância para esse processo de reforma agrária em Roma. E o que foi que eles fizeram? Vamos lá. Na tentativa de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terra, os irmãos Tibério e Caio Graco, eles criaram um projeto para, vamos dizer, solucionar os problemas sociais da época. Junto, eles buscavam fazer com que todo aquele grupo social, todas as classes sociais romanas tivesse ao menos os seus direitos equiparados, houvesse igualdade, mas eles encontraram resistência. De que forma? Por exemplo, eles fizeram com que eleitos um tribuno da plebe em 133 a.C., promoveram outras tentativas de solucionar os problemas sociais através de leis e projetos que eles mesmos buscaram, junto ao Senado, aprovar. E vamos conhecer o que cada um desses irmãos criaram. Tibério criou um projeto de lei para limitar o direito de ocupação de terras públicas. Ou seja, os mais ricos eles tinham o direito e tinham as condições viáveis para ocupar as terras públicas, enquanto que os mais pobres não conheciam esse direito e nem sabiam e nem tinham condições de efetivar essa ocupação dessas terras públicas. Então vamos lá, o que foi que Caio Graco aprovou? Ele aprovou uma lei com um nome extremamente esquisito, frumentária. E o que diz essa lei? O que essa lei faz? Ela aprovou uma lei pela qual o trigo, principal alimento dos pobres, deveria ser vendido à população mais pobre por preço abaixo do mercado. Ou seja, essa lei de nome estranho, ela possibilitou que os mais pobres tivessem condições de comprar alimento, pois naquela época o alimento que os pobres mais consumiam era o trigo. E olha só, em meio a uma tentativa de reforma agrária, de fazer com que o povo tenha possibilidade de ter terra para cultivar, para morar, para conseguir sobreviver dentro de uma sociedade de desigualdade, eles buscaram também aprovar leis que dessem condições daquele povo se sustentar, se alimentar. E essa era a lei, com esse nome tão estranho, que possibilitava que o trigo tivesse uma baixa no preço para que eles pudessem se alimentar ao mínimo possível. Então, vamos continuar. A crise e o fim do Império. Como foi que se deu isso? De que forma se deu o fim do Império? E como esse império, o Império Romano, que foi um império de suma importância para a história da humanidade, eu diria, por conta das suas características, que foram específicas da época e da civilização romana, como teve fim, como foi que chegou. Então vamos lá. Após 4 séculos de luta dos plebeus por melhorias nas suas condições de vida e contra a manutenção dos privilégios dos patrícios, agitações sociais passaram a ser tão intensas que geraram uma crise nas instituições políticas, afetando a governabilidade em Roma. Deixa eu explicar o que aconteceu. Houveram muitos conflitos sociais, muitas brigas internas dentro de Roma, e isso fez com que as instituições políticas da época elas ruíssem, elas não suportaram mais. A guerra não estava fora de Roma, a guerra estava dentro de Roma. Grupos lutavam entre si, cada um buscando os seus direitos, a efetivação dos seus direitos. E isso fez com que as organizações administrativa e política e econômica acabassem não suportando, porque uma coisa é você sair em luta para conseguir
agregar território. E uma outra coisa é você conviver, administrar uma luta entre o seu próprio povo, entre os grupos que formavam a Roma daquela época. Aí é outra história. E aí, nesse momento, quem surge como, entre aspas, como salvação? Os militares, ou mais precisamente os generais. Eles haviam ganho a credibilidade da população graças a vitórias obtidas em guerra de conquista. E aí a população passou a respeitar aquele grupo. E aquele grupo passou a questionar e contestar o Senado, não aceitando as determinações dele e desrespeitando as normas legais. Ora, começa as instituições se ruir. Elas não mais resolvem as lutas, os conflitos e os problemas internos de Roma. Surge aí alguém que a população acredita que vai possibilitar melhoria. Quem são essas pessoas? Os militares, mais especificamente os generais. E aí, um desses generais, ele se sobressai na história de Roma. Quem foi esse? Caio Mário, que após ser eleito cônsul, reduziu o poder do Senado e promoveu a profissionalização do Exército. Os soldados profissionais, em retribuição, passaram a ter mais fidelidade ao seu general do que ao Senado, gerando uma série de conflitos. Ora, mas agora vai, além dos conflitos internos, por conta das diferenças sociais, das desigualdades sociais, agora também gerou-se um conflito dentro do próprio exército. Por quê? Porque agora os militares têm mais poder e mais credibilidade do que o Senado. E isso gerou um conflito entre essas duas instituições, Exército e Senado. E um outro general que também foi importante foi Silas, de origem patrício, que foi nomeado ditador pelo Senado romano em 82 a.C. E passou a realizar reformas que provocaram profundas consequências para a República Romana, como a devolução do poder do Senado, a aristocracia e a proibição dos tribunos em participar da Assembleia do Povo. Ora só, Silas, ele se autoelege, vamos dizer assim, eu sou o ditador, eu vou tirar os militares do poder, os generais especificamente, e o Senado volta ao poder. E isso fez com que toda a sociedade da época ficasse insatisfeita. Mais uma vez, se aumenta a crise interna de Roma. Primeiramente, eu tenho vários conflitos entre os grupos sociais, depois eu tenho conflito entre as instituições políticas da época e logo depois essas instituições começam a disputar poder. E isso faz com que toda a Roma venha a ruir. Por isso, e aí o fim da República. Mas vamos ver. O caráter autoritário dos militares contribuiu para que eles não entrassem em acordo com os próprios líderes do governo, fazendo com que houvesse trocas constantes de governantes até 31 a.C., quando o general Otávio derrotou seus concorrentes, assumiu sozinho o poder e tornou-se o primeiro imperador de Roma. Olha só, a crise interna foi tão forte, foi tão marcante para a história de Roma, que ela foi ruindo as instituições políticas da época, e essa crise fez com que uma única pessoa se autonomeasse, entre aspas, o Salvador naquele momento, e fez com que ele assumisse sozinho o poder e se tornasse o primeiro imperador de Roma. E vemos aí, gente, como as crises internas de um governo, eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, o estado do Piauí. Imagine que todos os grupos sociais entrassem em conflito. Isso ia minar o governo, Por quê? Porque ia impossibilitar ele de governar. Foi o que aconteceu em Roma. Começa-se uma crise entre os grupos sociais de Roma,
Esses grupos colocam a credibilidade em alguns militares, em específico os generais. Os generais entram em choque com o Senado, que era uma instituição da época, política muito importante, muito forte, e essa luta entre generais e o Senado acabou ruindo, fazendo com que a República tivesse o seu fim. Então, gente, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e eu gostaria que vocês fizessem uma outra leitura, como sempre aviso, faça suas anotações, sublinhe aquilo que você achar importante e é interessante que você faça isso para fundamentar o seu aprendizado. Então, turma, que tenhamos todos uma boa tarde, que possamos fazer as nossas atividades com alegria e com êxito e até a próxima. As nossas atividades, elas estão propostas no nosso roteiro. Tenhamos todos uma boa tarde.